Então, isso, nós estamos então na nossa sexta aula de Bibliologia 2, página de número 14. Estaremos falando aqui no ponto 447 a respeito do cano da Bíblia. A palavra cano, às vezes, é desconhecida de alguns irmãos, não sei, talvez dos irmãos aqui presentes, não, mas sempre, às vezes, na hora de pregarmos ou dar um estudo, nós acabamos falando essa palavra, o cano da Bíblia, o cano do Velho Testamento, o cano do Novo Testamento. E a igreja, às vezes, por não ter esse tipo de linguagem que nós utilizamos na teologia, fica meio dispersa, sem saber o que estamos falando. Mas cano, a palavra cano, ela é uma palavra muito simples, foge do nosso português, porque ela é uma palavra grega e ela quer dizer nada mais, nada menos do que regras ou vara de medir, vara reta, seria o significado da palavra cano. Então, o termo cano da Bíblia ele foi utilizado para poder, como que se medisse aqueles livros que eram inspirados por Deus. É claro que no período veterotestamentário, com a organização do Pentateuco, que foi os livros ali escrito por Moisés num percurso da trajetória do povo que vivenciou aquilo ali e eles tinham Moisés como profeta, que a Bíblia deixa isso muito claro. Então, a facilidade de aceitar o Pentateuco foi muito grande. E ao desenrolar dos livros veterotestamentários, ao comparar com o Pentateuco, tipo o livro de Josué, o livro de Juízes, livro de Ruth, outros livros como o dos profetas, em perceber que a exortação dos profetas estava de acordo com a lei, eles não tiveram dificuldade nenhuma de fazer essa medida para que o Velho Testamento fechasse da maneira que nós temos hoje. Claro que na Bíblia hebraica a composição do Velho Testamento é diferente da nossa. Ela compõe 24 livros. Já houve o intento de reduzir para 22, conforme o alfabeto hebraico, mas esse intento não prosseguiu. Porque, como o alfabeto hebraico tem apenas 22 letras, eles queriam reduzir os livros do Velho Testamento para 22 livros, mas não tirando o livro da Bíblia, simplesmente unindo Lamentações a Jeremias, ao livro do profeta Jeremias, e queriam unir um outro livro da Bíblia, juntar os dois livros para que fizesse um, então teriam 22 livros. Mas o cano da Bíblia ele serve para isso. A palavra cano serve para medir os livros de acordo com outros livros que foram compostos primeiro, para que esses livros viessem a ser aprovados pelas Escrituras Sagradas. Então, a própria Bíblia, ela atestava os livros da Bíblia, se eles eram ou não inspirados. E no período do Novo Testamento, houve mais facilidade, porque se nós observarmos as cartas de Paulo, os evangelhos, somente o evangelho de Mateus, ele sempre cita passagens do Velho Testamento, e as cartas de Paulo, boa parte delas é interpretação de passagens do Salmo, dos profetas, do Pentateuco. Então, nós vemos que a maneira de compreender a inspiração do Novo Testamento deu-se dessa forma, através do cano, em fazer comparações em medidas para que esses livros fossem aceitos como inspirado por Deus. Aí o pastor mostra aqui que os 66 livros eles foram escritos entre 1400 a 400 antes de Cristo, isso o Velho Testamento, é esse período que nós chamamos aí de Malaquias a João Batista, sendo João Batista o último profeta de acordo com a lei, que o próprio Estevão cita que os profetas profetizou de Samuel a João Batista, deixando claro que João Batista foi o último profeta de acordo com o período do profetismo, o período da lei dos profetas. E o Velho Testamento ele encaixa esse período de Moisés até Malaquias, um período aproximadamente de 1000 anos, conforme está aqui. Esses 400 anos, nós não sabemos se podemos colocar ele como 400 anos realmente redondo, como nós costumamos dizer, 400 anos de Cristo, que Deus não usou profetas, mas
Pode ter sido um pouco mais de 400 ou um pouco menos de 400 anos. Nós não sabemos. As pessoas utilizam o número redondo, mas não sabe se realmente foram 400 anos que Deus não falou com o povo. E um período do Novo Testamento, que ocorre por cerca, talvez, de 40 anos, do ano 50 ao ano 90, ou ano 95, depois de Cristo, que se baseia ou na carta de Paulo aos Gálatas, ou a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi copiada ou escrita no ano de 49, depois de Cristo, e o Apocalipse alguns datam entre 85 a 95 depois de Cristo. Então, o Novo Testamento ele foi completo entre talvez uns 45 a 50 anos, e o Velho Testamento esse período de 1000 anos, com toda a história do povo de Israel. Então, esse é o cano da Bíblia, esse é o cano do Velho Testamento e do Novo Testamento. O pastor coloca alguns critérios de canonicidade. Então, algumas coisas que precisou observar nesse período para se organizar o Velho Testamento e para também organizar os 27 livros do Novo Testamento. Uma das coisas que o pastor coloca aqui, que era para verificar a inspiração dos escritos antigos, se adotava certos critérios. Aí ele coloca, primeiro, o livro era autorizado, ele era afirmado vir da parte de Deus, havia um consenso ali entre os cristãos que estavam utilizando aquele livro, conforme é citado aqui em Deuteronômio, se esse livro vinha realmente da parte de Deus. Ele coloca que ele é profético, ele foi escrito por um servo de Deus, porque é impossível ter um livro canônico, um livro inspirado por Deus, se não foi um servo de Deus, um homem ou uma mulher temente a Deus, que foi usado por Deus para escrever esse livro. Então, teria que ser um livro escrito por um servo de Deus. Ele fala, é digno de confiança, ele traz informações corretas, o livro traz as informações históricas, as informações teológicas corretas. Há alguma contradição dentro do próprio livro? Como nós vemos, por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros escritos bíblicos, você vê uma harmonia muito grande neles. E eu posso dizer, apesar de não conhecer tanta Bíblia, mas nós vemos uma harmonia na Bíblia. Como eu falei na aula passada, a dificuldade que tem é nossa, de interpretação, não da Bíblia. Há uma harmonia na Bíblia. Então, o que o pastor quer mostrar aqui, ela traz informações corretas. Por exemplo, a Bíblia, o período histórico que ela narra, ele tem comprovação, ele é correta aquela história. Por exemplo, a história do dilúvio, que é uma história muito, na verdade, os 11 primeiros capítulos da Bíblia, ele é muito discutido entre os críticos da Bíblia, pelo fato de ocupar um espaço muito largo de tempo, ser escrito muito resumido, e por haver algumas mitologias da época, principalmente em relação ao dilúvio, que as pessoas podem tentar negar que o dilúvio ele é um respaldo, ele tem respaldo histórico, e que existe muitos relatos do dilúvio, de alguns dilúvios, diferente do nosso da Bíblia. Só que quando nós observamos o dilúvio registrado na Bíblia por Moisés, ele é descrito de uma forma muito simples. Eu não sei se os irmãos que já leram a história de Gilgamesh, ou Gilgamesh, que ele narra também um certo dilúvio no período dele, na região da Mesopotâmia. E é claro, nós temos que entender que os 3 filhos de Noé, eles se espalharam. E ao se espalhar, possivelmente eles contaram a história do dilúvio. E a descendência de Cão, a descendência de Jafé, que ocupou certa parte da região, por exemplo, os filhos de Cão foi para o lado da África, os filhos de Sem para o lado da Ásia, e os filhos de Jafé, pelo que nós conhecemos hoje como Europa. E os seus descendentes que vieram depois, que foram dispersando, principalmente distanciando daquilo que era a história relacionada ao povo de Deus, à escolha de Deus,
eles passaram a criar mitos. E a história do grande dilúvio que foi contado pelos seus antepassados, ela foi modificando. Então, a história do povo da descendência de Sem, que eles continuaram temendo a Deus, eles preservaram a história verdadeira. E dentro dessa história de Gilgamesh, ou de Gilgamesh, eles exageraram bastante na história do dilúvio. E na história do dilúvio, por exemplo, Gilgamesh narra a história de um cara chamado Napistim, que ele recebeu uma informação de um dos deuses, e esse deus que formou para ele a respeito do panteão dos deuses nesse local que esse deus saiu de lá, ele comunicou para ele que os deuses estavam virados com os homens, porque os homens faziam muito barulho. Se fosse assim, o São Paulo e Rio de Janeiro ia ser destruído assim, porque aquele povo com aquele funk nojento deles lá ia acabar rapidinho. Então, no pensamento de Gilgamesh é que os deuses ficaram irados com os homens por causa do barulho. Possivelmente baseado na história ali dos descendentes de Caim, que eles construíram instrumentos de corda, instrumentos musicais. Então, eles falam que eles ficaram irados com os seres humanos e resolveram destruir a terra. Então, um dos deuses saiu do panteão e contou para o Napistim, informando ele para construir uma barca, que, na verdade, ele não construiu uma barca da maneira que Noé construiu, mas ele construiu algo parecendo um caixote, que possivelmente iria afundar. E ele salvou muita gente e colocou animais. Então, ele narra a história do dilúvio bíblico de forma diferente. Então, esse tipo de narrativa do Gilgamesh, ele não tem respaldo histórico. E a única coisa que o respaldo histórico dele seria o respaldo histórico de um grande dilúvio que inundou toda a Terra. E possivelmente baseado nas histórias contadas pelos seus antepassados e também no próprio dilúvio bíblico, contado pelo próprio Moisés e outros, porque Gilgamesh ele veio depois. Então, o que o pastor quer mostrar é as histórias narradas nesses livros, ela tem comprovação? Ela realmente é verdadeira? Então, isso é muito importante. Por exemplo, hoje a arqueologia descobriu muitas coisas que a Bíblia já havia narrado. Então, a possibilidade de negar determinados fatos que a Bíblia narrou é zero. Se nós observarmos, por exemplo, o livro de Atos, dentro da arqueologia e até hoje, do próprio mundo hoje, muitas cidades citadas por Lucas no livro de Atos existem até hoje. E as que não existem as ruínas que comprovam, principalmente a vários lugares na região da Galácia, na região ali do Vale do Ilírico, perto de Éfeso, de Colosso, que é para o lado da Turquia. Aqueles locais ali que estão em ruínas comprovam arqueologicamente que essas cidades existiram, que são citadas nas viagens missionárias de Paulo, que escrita por Lucas. Então é impossível eles negarem uma realidade e esses fatos na Bíblia. Então o pastor quer mostrar isso. Há uma informação correta a respeito desse livro? Ele traz informações corretas? Se ele traz, era o que eles observavam. A segunda, ele é dinâmico, ele pode transformar vidas, ele é algo que provoca uma transformação na vida dos seus primeiros leitores. Então, se esse livro não faz isso, ele não seria um livro inspirado por Deus. Eu não sei se alguém aqui já leu alguns livros apócrifos ou pseudônimos, como eu já li todos os acréscimos da Bíblia que a Igreja Católica utiliza, já li todos os 7 livros, já li, tem aqui o livro de Enoque, fantasioso demais e muito místico, Evangelho de Judas, Apocalipse de Pedro, já li esses livros, Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé, já li todos esses livros. Você percebe, eles não têm sustentação doutrinária, eles têm contradições. Você lê os livros, você não vê da mesma forma que você vê a Bíblia. Não é que a Bíblia você vai com aquela mente de eu sou um cristão, eu tenho que ver a Bíblia como um livro vindo da parte de Deus, que até as letras que estão aqui são sagradas. Nós não vemos a Bíblia assim, pelo menos eu não vejo.
Eu vejo a Bíblia como a palavra de Deus, mas com a escrita do homem. E isso torna ela, para mim, mais eficiente do que se fosse as tábuas de ouro que Joseph Smith recebeu do Anjo Moroni. Os irmãos estão entendendo? Para mim, Deus utilizou o mecanismo perfeito para comunicar a sua vontade à humanidade. Utilizou o próprio homem, conforme Pedro até descreve isso. Então, isso me faz entender que realmente ela é a palavra de Deus. Agora, esses livros que eu já li, que são livros apócrifos ou pseudônimos, você não vê nele uma sincronia, você não sente Deus falando da maneira que fala na Bíblia. Por exemplo, você lê um livro, muito que seja um comentário bíblico muito bem explicado e muito exegético, não é igual você ler a Bíblia. Não é igual você ler a Bíblia. Você pode colocar ele do lado da Bíblia e acompanhar. As palavras da Bíblia, ela é diferente, a maneira que ela narra a vontade de Deus é completamente diferente. Eu não sei se os irmãos conseguem observar isso. Então, eu já li vários livros, já li boa parte do livro do Flávio Josefo, tem muita contradição, muito erro teológico, quando ele tenta fazer teologia, porque ele mesmo deixa claro que a intenção dele é histórica, mas quando ele tenta fazer teologia, ele se perde um pouco na história, o negócio é meio bagunçado. Então, mas você vê que não é igual à Bíblia. A Bíblia, ela é tão magnífico, coisa que você vê num livro da Bíblia, depois você vê uma comprovação daquilo complementando um livro lá na frente que foi escrito anos depois daquele livro. Não estou entendendo? Anos depois daquele livro foi escrito. Você vê, por exemplo, as cartas de Paulo. Você pega as cartas de Paulo, carta, por exemplo, que as pessoas têm a carta de Paulo, que são cartas gêmeas, e a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses. Mas você vê coisas que está lá em Coríntios, na carta de Coríntios, que Paulo ele dá uma interpretação daquilo que às vezes fica obscuro em Coríntios, lá na carta aos Colossenses. Aquela passagem que ele deixou-se meio no vácuo em Coríntios, que talvez não precisava de explicar, lá em Colossos houve a necessidade de explicar, melhor na carta aos Colossenses, e você consegue interpretar os escritos de Paulo pelos próprios escritos de Paulo. Então você vê essa harmonia no próprio escritor. No próprio escritor, escrevendo para povo diferente, em época diferente, mas com a doutrina se complementando. Então, os livros da Bíblia é assim. E o que o pastor quer mostrar, ele é dinâmico, ele produz vida. Todas as vezes, irmão, que nós lemos a Bíblia, se você foi transformado, abandonou determinadas coisas na sua vida que desagradavam os olhos de Deus e que te tornavam uma pessoa pior, foi porque você estudou na Bíblia. Você viu na Bíblia, você ouviu uma pregação bíblica, você examinou nas Escrituras e aquilo transformou sua vida. Que não é pegar um livro de autoajuda. Um livro de autoajuda, ele simplesmente você vai fazer programações com ele, lê aquilo ali e vai fazer programações com ele que às vezes não vai ter resultado e a pessoa não vai prosseguir. Agora, com a Bíblia, o muito que nós temos, as nossas fraquezas e tudo, você vai sempre acreditar que a Bíblia é a resposta divina para nós, em qualquer ocasião. Ela é a resposta divina. Então, o pastor coloca isso, ela é dinâmica. Na verdade, é uma pergunta. Ela é dinâmica, ela traz alguma coisa que transforma a vida do leitor. Ele coloca, ele é aceito pelo povo de Deus. Então, por exemplo, o Velho Testamento, como eu já falei, a formação do Velho Testamento não teve dificuldades para se organizar. Primeiro, pelos fatos históricos que narrava a história daquele povo. Segundo, pela língua que a Bíblia foi escrita. E terceiro, pelo testemunho das pessoas que presenciou aqui na organização dos livros. Por exemplo, o livro de Esdras e o livro de Neemias, possivelmente ele foi escrito num período que o povo ainda estava vivo, aquele povo que saiu da Babilônia. Aquele povo que presenciou tanto o período de Esté, lá na Média e na Pérsia, como o pessoal que voltou da Babilônia, com Zorobabel e depois com Esdras. Os irmãos estão entendendo? Então, ali havia testemunho ocular daquilo. O Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus ele narrou aquilo que ele assistiu com Cristo. E João narrou aquilo que ele viu, apesar de anos depois, mas ele viu tudo aquilo que ele narrou. Tudo aquilo que ele narrou, ele esteve presente. Então, o que ele fala, o povo era aceito pelo povo, e nós vemos que os escritos bíblicos eram aceitos pelo povo. Porque, por exemplo, não sei se os irmãos já observou, quando Jeremias profetiza, no período do rei
Jeoaquim, que ele começa, ou Eliaquim, que depois foi trocado o nome para Jeoaquim, e no final para Joaquim, que foi o fim ali da terceira leva do povo por completo para a Babilônia. O profeta Jeremias, quando ele está profetizando, os sacerdotes, eles questionam Jeremias. Aí um sacerdote fala assim, vamos deixá-lo, porque o profeta Miqueias falou essas mesmas palavras tempos atrás. Então, ou seja, no livro do profeta Jeremias foi citado o nome do profeta Miqueias, mostrando que aquele povo aceitou o profeta Miqueias, que profetizou antes de Jeremias, como profeta. Então, eles citaram no livro de Jeremias o nome do profeta Miqueias. Irmãos, estão compreendendo? Que a comprovação do povo, a aceitação do povo em relação aos escritos era um critério para a formação do cânon do Velho Testamento. Uma nota aqui embaixo, apenas o pastor coloca assim, então, é mais correto falar que a inspiração dos livros não foi determinada pela igreja primitiva, mas que foi Deus quem inspirou os livros no ato do seu registro. É melhor dizer que a Bíblia é auto-autenticada e que a igreja reconheceu a inspiração dos livros. Porque apesar do Antigo Testamento já estava formado e aceito no período de Cristo pelos apóstolos e por outros, depois, no segundo século, mais ou menos, houve algumas dificuldades, nós vamos ver aqui, com determinados livros da Bíblia, mesmo aqueles livros que compunham o cano veterotestamentário. E no cano do Novo Testamento houve alguns debates, alguns concílios, muitas concílios são reuniões, como nós podemos dizer hoje, essas convenções. Apesar que as nossas convenções de hoje não valem nada, não muda nada essas convenções dentro da Assembleia de Deus. Só serve para enriquecer e ficar pagando taxa naquela bendita convenção e aquele povo colocando dinheiro no bolso. Mas antigamente os pessoal iam para os concílios com determinação. Por exemplo, apesar do assunto aqui não estar relacionado ao concílio, mas é só para os irmãos ver a comparação dos concílios do período do primeiro, segundo e terceiro século, do segundo e terceiro século, com as reuniões de convenção de hoje. O pessoal, irmãos, que entrou nos concílios de segundo, terceiro século e quarto século, foram pessoas que que viveu perseguições. Chegaram muitas pessoas no período, no concílio de Milão, quando Constantino invocou o concílio de Milão e também o concílio de Nicéia, foram pessoas que foram ali faltando olho, faltando mão, barba grande, mal vestido, porque foram perseguidos. Não é igual hoje essa maravilha de chega na convenção, tem cafezinho aqui, cafezinho ali, e ali perde o tempo o dia inteiro naqueles negócios lá, deixa lá a oferta e não resolvem nada. Vão lá preocupar se a pessoa pode ou não ter barba. Se uma mulher pode ou não pregar na igreja. Se tudo está na Bíblia. Sem necessidade de perder tempo de viajar partes do Brasil para chegar em São Paulo ou no Rio de Janeiro para ficar ouvindo essas baboseiras. Quando esse povo reunia, era para tratar de doutrina. Por exemplo, o concílio de Éfeso, para tratar, excomungar ou excluir pessoas como Ário, como vários outros que criaram doutrinas heréticas em relação a Cristo. Então, era concílios para determinar a teologia que nós temos hoje. Se esses concílios não existissem, nós não teríamos uma boa teologia como temos hoje. Concílios que defendeu a humanidade de Cristo, que defendeu a divindade de Cristo, que defendeu que ele tinha as duas naturezas, que defendeu que Jesus ele não tem separação das suas naturezas, como as pessoas ensinavam, defender que Deus ele não é um Deus mal, como as pessoas acreditavam dentro do pensamento gnóstico, concílio para provar que Jesus ele morreu e ressuscitou, que Jesus ele andou na terra. Então, esse tipo de concílio era doutrinário, teológico, e não concílio para bobeira. Os irmãos estão compreendendo? Então era coisa séria. Concílio, por exemplo, aqui para reconhecer os livros da Bíblia, para entender que esses livros, eles faziam parte da vida do povo de Deus, que esses livros eles serviam para produzir vida para o povo de Deus. Hoje é uma vergonha.
essas reuniões hoje é uma vergonha. Isso aqui realmente era concílio verdadeiro. Isso aqui realmente era concílio verdadeiro. Então o pastor vai colocar aqui ó, o cano do Antigo Testamento. Como nós já falamos, o cano do Antigo Testamento, na nossa Bíblia, ele compõe 39 livros, escritos no período de 1000 anos, de 1400 a 400 de Cristo. Fala que Jesus e os apóstolos eles presumem a unidade do Antigo Testamento, conforme está em Mateus 23, 35 e Lucas, capítulo 11, versículo 51. Gênesis é o primeiro e Crônicas é o último livro da Bíblia hebraica. Como eu falei, a Bíblia hebraica tem apenas 24 livros, sendo livro de Neemias e Esdra um só volume. O livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas é apenas também um volume. E os 11 profetas, que na nossa Bíblia chamamos de profetas menores, na Bíblia hebraica são 11 profetas compostos em um volume. É um livro que contém 11 profetas, por isso que ela diminui para 24 livros. Mas o conteúdo é o mesmo. É o mesmo conteúdo. Essa divisão, por exemplo, dos profetas, isso deu na Bíblia de Jerônimo. Até a Septuaginta é do mesmo jeito. Na Bíblia de Jerônimo se deu isso, a divisão dos livros, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, o livro de Esdras e Neemias, e se deu a divisão também dos profetas, colocando separado. Por isso que a nossa Bíblia contém 39 livros, mas o conteúdo é o mesmo. Inclusive, o próprio Jesus, em Lucas 23, ele cita a divisão do Velho Testamento, que ele é dividido em escritos, melhor, em lei, profetas e escritos. Essa é a divisão do Velho Testamento. Aqui o pastor coloca que, até aqui, ele coloca que a organização do Antigo Testamento se deu supostamente por esse Ben Zirek, que definiu a organização do livro do Velho Testamento. Há quem pensa que é Esdras, pelo fato que ele pós-cativeiro, ele criou algumas sinagogas, porque na época não tinha templo, o templo depois ficou esquecido, passou um período muito grande deles ter parado a construção, desde o período ali de Zorobabel até que o profeta Ageu levantou-se para poder exortar o povo, ele junto com Zacarias, para que o povo voltasse à construção do templo, passou um período muito grande de tempo. E nesse período foi construídas as sinagogas, e há quem crê, mas os judeus em si não acreditam que foi Esdras que organizou o Velho Testamento. Então, esse pensamento em Ben Zirk, ele é o mais provável, que talvez ele organizou, colocou os livros do Velho Testamento nessa ordem que está em lei, os 5 primeiros livros de Moisés, profetas, que é dividida em profetas, se você quiser anotar aí, profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores é o livro de Josué, Juízes, os livros de Samuel e os livros de Reis. Esses são os profetas anteriores, que ele narra a preocupação do pensamento judaico narrar o líder que está na frente, o sacerdote, o rei e os profetas que levantaram depois do profetismo dado-se com Samuel. E os profetas posteriores é o livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel e eu falei 11 profetas, mas são 14 profetas. Não, são 11 mesmo, são 14, são 11 profetas. E os 11 profetas menores. Então, eles são os profetas posteriores. O livro de Daniel, que na nossa Bíblia encaixa nos profetas, e é até chamado por Jesus de profeta. Também pega aquele box de uva lá para a mamãe. Ele não é considerado, o livro do profeta Daniel, da nossa Bíblia, não é considerado pelos judeus como profeta. Eles alegam porque Daniel não disse assim, diz o Senhor. Mas então Abacuque também não era para ser considerado, que Abacuque também não diz assim, diz o Senhor. Abacuque tem um certo diálogo com Deus. Se os irmãos observar, é ele questionando as coisas para Deus e não dizendo assim, diz o Senhor. Ele tem determinadas visões, ele descreve, mas é um certo diálogo entre ele e Deus. Então, e Jesus cita Daniel como profeta. No capítulo 24 de Mateus, ele fala, assim como diz o profeta Daniel, quem lê, entenda. Quando ouvides falar da abominação da desolação está no lugar santo, então ele cita Daniel como profeta. Mas os judeus ensinam essa organização
colocou o profeta Daniel nos escritos, por pensar que ele poderia fazer parte apenas da narrativa histórica, como o livro de Esdras, Neemias, Ruth, Esté e outros. O livro de Salmo, Provérbios. Então, os Salmos encabeçam os escritos. Assim é a maneira que a Bíblia é dividida no Velho Testamento. Ele fala aqui que José afirma que a profecia cessou-se em Artaxerxes, no período de Esdras e Neemias. Aqui o José que possivelmente está fazendo menção a Flávio José. E que nesse período é o período que é crido por bons defensores da teologia e estudiosos, que foi o período que Malaquias profetizou no período de Neemias. Há quem alega que não, que Malaquias profetizou no período bem depois de Neemias, mas os indícios dentro do livro de Neemias dá a entender que Malaquias profetizou nesse período. Nós vemos o livro de Neemias mostrando uma apostasia entre os sacerdotes. Malaquias ele exorta os sacerdotes. Nós vemos uma dificuldade no livro de Neemias na contribuição do diário no culto, contribuição financeira. Financeira naquela época, é claro que não é igual hoje, era a contribuição para o sustento dos sacerdotes, das viúvas e dos órfãos. Nós vemos que o profeta Malaquias exorta a respeito disso. Nós vemos que o povo, no período de Neemias, começou a repudiar suas mulheres para casar-se com moabitas. E o profeta Malaquias, ele exorta o povo a isso, principalmente os sacerdotes. Então, dentro do livro de Neemias há um registro muito forte para mostrar que Malaquias profetizou nesse período. O muito que a Bíblia em si ela não fala, como mostra o livro do profeta Ageu, o período que ele profetizou, e o livro de Zacarias, o ano que ele profetizou. Malaquias não mostra, mas o indício é forte para entender que foi no período de Esdras e Neemias. E até mesmo a exortação ao povo a voltar ao culto verdadeiro. Então, o que o povo entende é que Malaquias ele profetizou pós-Neemias, porque eles não conseguem ver que o templo ele chegou à construção final no período de Esdras e no período de Neemias. Mas algumas pessoas acham que não, e como Malaquias faz muita menção ao templo, eles acham que ele profetizou depois desse período de Esdras e Neemias. Mas, de acordo com o pensamento do pastor e do próprio Flávio Josefo, a profecia, os atos proféticos dentro do profetismo de pessoas serem usadas por Deus para entregar uma mensagem profética se encerrou no período Medo-Persa. Dali para frente já não houve mais. O período macedônio-grego, ele é onde surgem esses escritos apócrifos, e nesse período Deus não usou profeta algum para falar com o povo. Há muitas especulações, muita heresia, mas o que dá a entender que o profeta que abriu a sua boca depois desse período foi somente João Batista, e que também chegou pregando, como nós pregamos hoje. Ele não chegou dizendo assim, diz o Senhor. Ele chegou anunciando a mensagem do arrependimento, vindo essa acompanhada de um batismo e anunciando a chegada do reino e que Cristo estava para vir. Então, essa era a mensagem de João Batista. O pastor coloca aqui no Sínodo de Jânia. Sínodo é mesmo que convenção, é o mesmo que concílio. E que se deu aproximadamente nos anos 90. Jânia é a cidade. E ele fala que ali finalizou o processo da canonização do Antigo Testamento. Então, nesse concílio no ano 90 depois de Cristo, eles realmente entenderam que esse Benzira que ele havia feito um bom trabalho e que realmente esses livros compunham o Velho Testamento. Agora, por quê? Porque a Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego, ela, por alguma razão, os supostos 72 judeus que traduziram a Bíblia, judeus alexandrinos, que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, eles acrescentaram esses livros que a Bíblia Católica traz, mas eles estavam no final da Bíblia e não no meio separado como é hoje. Da mesma forma que quando Jerônimo traduziu, ele fez, e ele ainda colocou muito explícito lá que aqueles livros não eram canônicos, aqueles livros eram apenas compêndios históricos naquela Bíblia, mas não fazia parte das escrituras canônicas. Só que a Igreja Católica, no Concílio de Trento, fez isso aí
acrescentando elas como inspirado, canonizando esses livros. Então, o Concílio de Jânio foi para isso, foi para reconhecer é, o, o Antigo Testamento da maneira que os apóstolos utilizou, os apóstolos usaram como sendo a organização correta do Velho Testamento, dos 39 livros. Já o cano do Novo Testamento, irmão, compõe 27 livros, como nós já falamos, dos anos 50 aos anos 90 depois de Cristo, e ele mostra aqui o fim do cano neotestamentário. Já existia, como nós observamos na carta de Pedro, ele citando o apóstolo Paulo. Então, nós entendemos que as cartas já circulavam, possivelmente os evangelhos já circulavam. O apóstolo Paulo cita uma passagem, ele dizendo que é a palavra de Jesus, que está em Mateus. Então, subentende que esses livros já circulavam no período de Paulo, no período de Pedro, no período dos apóstolos, possivelmente completo no período de João, com exceção dos seus livros, eles já eram circular. Circulava de igreja a igreja, porém não estava organizado. Então, houve várias tentativas para organizar o Velho Testamento. Nós vamos ver mais embaixo que Atanásio foi quem trouxe a lista desses 27 livros que nós temos hoje. Por volta do ano 367, depois de Cristo, Atanásio era um bispo de Alexandria. Ele, não que ele organizou e ele decidiu, nós temos que entender isso. Não é que ele decidiu. Ele entendeu que, diante de tantos aqueles livros pseudônimos que existiam, o livro pseudônimo quer dizer que alguém usou o nome de uma pessoa famosa da época e escreveu, por exemplo, Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro tem uma narrativa tenebrosa, bem tenebrosa. Então, as pessoas utilizou o nome de Pedro, que era alguém destacado na Palestina, e escreveu um certo livro colocando o nome dele. Inclusive, existe até o Evangelho de Judas Iscariote, que é um evangelho completamente gnóstico. Ele apresenta Judas como um cara bom. E no pensamento gnóstico do Evangelho de Judas, Judas ele foi preparado porque ninguém entendeu que Jesus era o Messias. E Judas foi preparado porque se Judas não tivesse traído Jesus, o plano da salvação não teria se concretizado. Olha o pensamento. Então, Judas foi preparado, Judas foi o único que entendeu esse plano, por isso ele foi o instrumento de Deus para que pudesse fazer todo aquele complô contra Jesus, para que Jesus fosse entregue e morresse, porque senão Jesus não morreria. A narrativa, para quem não conhece, pelo fato de ser um evangelho gnóstico, e Judas, ele quase fica, dentro desse evangelho, ele quase fica no patamar de Jesus, como um super-herói dentro do evangelho de Judas. Então, as narrativas do livro. Então, esse tipo de livro existia na época. Por isso, houve um cuidado para organizar os livros da Bíblia. E antes de Atanásio, um camarada chamado, ele era um gnóstico, um tal de Mani, ele organizou um Novo Testamento com o Evangelho de Lucas, melhor, o Evangelho de Mateus, ele rejeitou o Evangelho de Lucas, algumas cartas de Paulo, e ele organizou, e falando que isso era a Bíblia, que isso era a Bíblia. Teve uma parte também que as pessoas organizaram, chamado de... Me fugiu o nome agora, é um nome meio complicado, que alguém fez uma fusão dos 4 evangelhos, porém tirando aquilo que ele achava que não concordava e organizando as passagens que está repetida nos evangelhos, e ele fez esse livro colocando os 4 evangelhos em só um volume para que fizesse parte do cano do Novo Testamento, e também foi rejeitado. Então, esse tipo de coisa levou com que houve concílios para que eles entendessem qual seriam realmente os livros que iriam compor o Novo Testamento. Então, Atanásio chegou com essa lista dos 27 livros, que todo o concílio concordou e aceitou que os 27 livros fossem os livros realmente inspirados por Deus e que faria
parte das Escrituras Sagradas neotestamentárias. Lembrando que o pastor colocou aqui que a igreja só reconheceu, não criou Bíblia. A igreja só reconheceu. Então, como eu falei na aula passada, esse papo da Igreja Católica, que a Bíblia veio até nós através dele, é uma mentira das absurdas. Primeiro que Atanás e esse povo que nem era católico. Eles eram católicos no sentido de católico da palavra latim para universal, que eles eram cristãos da continuação da igreja primitiva. Então, o pastor coloca aqui, ó, a autoria apostólica limita o cano à vida dos apóstolos, pois a posição do apóstolo foi limitada aos que tinham visto a Cristo e foram comissionados por ele. A igreja primitiva discerniu que a autoria do cano era restrita. Então, não era qualquer livro que entraria. A igreja primitiva que ele está falando é a igreja pós-apostólica. Os apóstolos morreram. Se os irmãos observar, os apóstolos não deixaram sucessores. Eles não deixaram sucessores. Aí alguém pode perguntar, mas então quando Judas morreu, por que substituiu Judas? A primeira coisa, Judas morreu de forma drástica. Não era aquela. Judas não morreu da maneira que os apóstolos deveriam morrer, como morrer em favor do evangelho. Judas tirou a própria vida por um erro dele. Não é nem que ele ficou melancólico, ele tirou a própria vida pelo próprio erro. Ele preferiu morrer tirando a vida do que se arrepender como Pedro. E o pecado de Judas e o pecado de Pedro, para mim, tem o mesmo peso. Um traiu e o outro negou, que também é traição. Só que Pedro arrependeu, Judas teve remorso e foi suicidar. Então, como ele não morreu de forma digna de um apóstolo, eles precisavam de compor o colégio apostólico, como nós podemos dizer. Alguns não gostam do termo colégio apostólico, mas não vejo nada demais. O termo colégio apostólico, para mim, é tranquilo. Então, eles precisavam de manter o colégio apostólico do jeito que Jesus deixou para a descida do Espírito Santo e o início da igreja. Os irmãos vão observar que no capítulo 12 do livro de Atos, Tiago, irmão de João, morre e ninguém substitui ele. Ali segue os 11 apóstolos, depois vão morrendo outros e outros e ninguém substitui ninguém. Os apóstolos acabaram e ficaram apenas discípulos dele, como Timóteo, Tito, Apolo, os discípulos de João, Marcos, discípulo de Pedro, e foi daí por diante. Os que são narrados na Bíblia, porque os demais apóstolos, talvez em missões, Lucas não preocupou em narrá-los no livro de Atos. Mas nós vemos que a missão apostólica findou com João. E o que veio foi sucessores deles. E nenhum deles reivindicou a apostolicidade sobre a vida deles. Nós vemos que no livro de Atos, o apóstolo Paulo deixa bispo e presbíteros e diáconos na igreja. Quando você abre a carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo escreve a carta saudando os presbíteros e os diáconos. Ele não saudou nenhum apóstolo. Quando o apóstolo Paulo ele cita homens com títulos como de apóstolo, ele está reconhecendo apenas a missão na vida deles de que eles foram enviados, e não que eles tinham autoridade apostólica, como os 12 apóstolos e como Paulo. Então, o que o pastor quer descrever aqui, que a autoridade apostólica é limitada dentro do cano e da vida dos apóstolos, ele quer mostrar o seguinte: não existe apóstolo hoje. Esse povo que intitula apóstolo, eles eu não vejo problema em se intitular apóstolo. Eu quero saber a motivação dele se intitular apóstolo. Que, sem exagero, 99,999, esses 9 que vai tudo depois da vírgula, são para proveito próprio. Eu vejo o problema é o seguinte, independentemente da desculpa que vai dar. Tem muitos homens tipo assim, tem muitos homens que eu não cumprimento nem como pastor. Tem umas pessoas que eu conheço, nem o pastor eu não tenho coragem de chamar o dito cujo de pastor, e jamais de apóstolo. Eu também concordo. Quando eu disse que eu não tenho problema, porque o apóstolo é um ministério. O de Efésios 4:11. Mas os apóstolos, como os 12 e Paulo, não era ministério, era missão deles. Apóstolo nunca foi consagrado.
A Bíblia diz que Jesus passou uma noite orando e chamou para si 12, a quem lhe deu o nome de apóstolos. Eles não foram consagrados, eles não foram ungidos, nada dessas coisas. Era o povo que Jesus... Por que apóstolo? Eu não sei se os irmãos sabem como se desenvolveu a palavra apóstolo. Apóstolo era o nome de um navio, porque ele tinha que zarpar, ele tinha que ser enviado. Que a palavra apo quer dizer tirar para longe. Isso é apóstolo. O apóstolo bom é aquele que está longe. Isso é um apóstolo. Então, o apóstolo era o nome dado a um navio, porque o navio ia para longe. Ele saía de determinado local para ir para outro. Depois foi dado ao nome do capitão do navio. Jesus utilizou disso, dando significado à palavra que os apóstolos seriam enviados. Então, o apóstolo, ele era uma pessoa enviada. Hoje, o apóstolo de Efésios 4:11, ele é nada mais nada menos que um missionário. Então, por exemplo, quando um missionário é enviado para expandir um campo, ele vai a um local onde não tem igreja, ele abre igreja, aquelas igrejas nascem outras igrejas, ele prepara um obreiro, deixa ali, vai para outro lugar, ele é um apóstolo, no sentido de missionário. Vocês não estão compreendendo? Missionário, então ele é um apóstolo. Agora, o apóstolo que esse povo reivindica hoje, aquilo ali são um bando de... Eu não vou nem falar que são falsos profetas, porque um falso profeta tem que ser um cara bom de Bíblia e perigoso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o René Kivitz. Ele é muito bom de Bíblia, nós não podemos negar isso. Fala muito bonito, ele é muito perigoso. Então, ele é um falso profeta. Agora, esses meninos aí que surgiu ultimamente aí, reivindicando apostolado, eles só são um bando de bobo para mim. É bobo, que eles não são apóstolos. Então, biblicamente, apóstolo igual aos 12 Paulo não existe. Então, é isso que o pastor quer mostrar aqui. Não existe. Pode quem falar que quer, que ele falar que cai fogo do céu, ele falar... Não existe. Isso dia desse para trás apareceu uma mulher na internet dizendo que a maldição que pega é a maldição do apóstolo, porque o apóstolo tem autoridade para amaldiçoar. Eu fico tentando entender que Tiago fala que numa fonte que jorra água doce não pode jorrar água salgada. E a boca que bendiz a Deus não amaldiçoa os homens. Ele diz isso. Tem um cara aí que se diz apóstolo, que ele é Genoduque. Ele vira e mexe, está amaldiçoando os outros na igreja dele, falando que ele vai quebrar as pernas, que vai ficar paralítico, que ele vai morrer. Quando a pessoa vai lá e fala que ele não é um homem de Deus, e a pessoa está corretamente, a pessoa está correta, ele fala que é o diabo que está falando na boca dele, e ele amaldiçoa. Se é o diabo, expulsa o demônio. Não tem que amaldiçoar ninguém. As pessoas que falaram mal de Jesus, irmão, Jesus pagava até imposto, coisa que ele não precisava. Jesus pagou imposto na cidade, pagou imposto por semestre. Jesus ele foi chamado de beberrão, de demoniado, de ladrão, de um monte de coisa. E ele nunca amaldiçoou ninguém. E também, né? E também maldição sem causa, ela não. Não tem efeito. Então, Aham. eu fico tentando entender que as pessoas, esses tipos de homens, eles ficam reivindicando algo que não está na vida deles. Então, o que o pastor quer mostrar é: o apostolado morreu com João. Acabou com João. Os demais aí, irmão, são balela, não tem apóstolo. A verdade tem que ser dita, não tem apóstolo. Essas comitiva apostólica, esse povo aí, que esse negócio de apóstolo que cobra. Aqui nos Estados Unidos tem um apóstolo aqui que ele cobra $6.000 para poder fazer você virar apóstolo. Então, paga 6 mil, pá, ele pega uma espada, te consagra o cavaleiro da tábua redonda e você vira um apóstolo. Vocês vão entendendo? O negócio ficou tão banalizado no Brasil que aquele menino que revela CPF, que tal Leonardo Salles, pagou 3 camaradas para ir na igreja dele, e os camaradas chegaram lá, como que nada está acontecendo, e disse que Deus mandou consagrar ele apóstolo. Isso, receberam autoridade para ensinar, curar e realizar milagre. E os apóstolos foram aqueles que deu o fundamento da interpretação dos ensinamentos de Cristo para nós. Hoje a igreja é fundamentada em cima dos ensinos dos apóstolos. Isso está lá em Atos. Esse camarada foi lá,
eles foram e consagraram. Na hora que ele falou de apóstolo, o cara virou e falou que Deus mandou ele consagrar ele apóstolo. Claro que aquilo tudo foi armação. Tudo comprado, tudo combinado, deu um dinheiro para um. E um dos que consagrou, ele morreu com menos de 30 dias depois. Por que os outros dois não morreram também? Os irmãos podem pesquisar. Um morreu 30 dias depois. Agora vamos lá. Eu sou ordenado evangelista. Aí eu chego na igreja dos irmãos. Os irmãos têm pastores. Eu vou lá, sou convidado para ir, de repente eu pego. Ou, por exemplo, vou falar, os irmãos vêm, vamos supor que eu pastorei a igreja, os irmãos vêm na minha igreja. Aí eu pego e falo, ó, Deus mandou eu consagrar o irmão Wilson a pastor. Irmão, isso não existe. Isso não existe. E tem pessoas que aceitam, ainda chega na igreja dele e cria problema com o pastor dele, porque ele foi ungido a pastor, e o pastor tem que aceitar. A igreja que nós congregamos é que ordena o obreiro. A ordenança de um obreiro só é válida na igreja que ele é membro. Aqui nos Estados Unidos, quando acontece isso aqui, tem um pastor aqui na região de Boston aqui, que um dia um irmão foi na igreja dele e falou que Deus estava mandando ele consagrar o irmão ao pastor, e o irmão chegou na igreja lá, o irmão era um bom crente, chegou na igreja, arrumou o maior problema com o pastor dele, teve que sair da igreja porque o pastor não reconheceu o pastorado que ele recebeu lá, e ele arrumou o maior problema e hoje está desviado. Tudo por causa de uma consagração. Vão entendendo? E vai indo assim. Então, isso é complicado. Aí o rapaz recebeu esse título de apóstolo. Aí depois gravou um vídeo falando que tudo foi um mistério de Deus. Não Oi, sei irmão qual Deus. Cleber. Hã? É só uma pergunta aí para mim não esquecer depois. Mas tem algum texto bíblico, alguma coisa que a gente pode usar para mostrar isso aí que você falou com relação que a consagração só pode vir do pastor da própria igreja? Sim. Aonde que é? Você O pode falar livro de para mim? Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos deixa isso muito claro. Por exemplo, quando eles foram consagrar a diáconos, eles consagraram o povo da igreja. E quem separou os diáconos não foi nem os obreiros. O apóstolo Pedro chegou e falou para a igreja: escolhe entre vós 7 homens e traz a nós. E nós colocaremos a mão sobre eles e eles serão consagrados. O apóstolo Paulo, ele ia abrir igreja e ele deixa muito claro, ele ordenava obreiros na igreja que ele abriu. Lá em Tito e em Timóteo, o apóstolo Paulo fala, quem almeja o episcopado é excelente obra deseja, ou seja, se você tem desejo de ser obreiro, é uma obra excelente que você está desejando. Só que ele vai e começa a dar os predicados que essa pessoa que é candidata tem que ter. E ele vai e fala para Timóteo, não imponha a mão sobre ninguém de forma precipitada. Era precipitado para consagrar. Então, quem era Timóteo? O pastor da igreja de Éfeso. Então, porque eu estou perguntando também, porque teve uma pessoa que foi consagrada, igual você falou aí, numa outra igreja, e aí quando voltou para a própria igreja, o pastor não reconheceu, falou que não, e deu um problemão esse negócio. É o que eu estou falando. Porque, por exemplo, se eu for numa igreja e a pessoa falar comigo, eu vou falar que aqui não. Eu falei, eu tenho pastor, tenho pastores. Eu tenho um pastor local, tenho um pastor presidente, e nós somos ligados à convenção, eu tenho pastores que estão acima de mim. Então, eu não vou aceitar conselho. Ele pode falar que Deus desceu sobre ele, que eu não sei o quê, que ele foi no céu, e pode ter ido em qualquer lugar, para mim não faz diferença. Só que tem pessoas que têm muito desejo de ser as coisas. Sim. Então, qualquer um que. Porque, na verdade, o maior erro é consagrar. Consagração não tem a ver com isso. Nós não vivemos o período veterotestamentário. O que nós fazemos é ordenar. Ordenamos obreiro. Não se unge obreiro, não consagra obreiro, se ordena obreiro. Uhum. Esse seria o certo. Eu entendo quando a pessoa fala, às vezes por falta do conhecimento teológico, das palavras, eu até entendo. Não vou criar problema com isso. Mas a questão é, eu sou membro de uma igreja, é lá que eu tenho que receber cargos. Eu não posso ser ordenado a carga alguma em outra igreja. Então, o exemplo que eu dei de perto de mim aqui, a irmã teve um exemplo perto da irmã também, de que teve problema. E realmente tem. Sim. E também hoje em dia também eu vejo muito nas igrejas, também principalmente onde eu sou. E pastora, a gente vê que a pessoa não tem nem se vê que não tem um chamado, não tem, aí consagra como pastora porque é esposa de pastor e aquela confusão, só tem que ver como que é.
Eu sempre falo com a minha esposa. Eu, irmão, realmente não tenho nada contra mulher pregar, mulher ensinar, mulher até dirigir igreja. Um dia desse eu conversei com o irmão e eu falei com ele, olha, o muito que a gente não vai achar pastora na Bíblia, porque o termo pastor acabou ficando igual apóstolo. Por exemplo, a igreja a Assembleia de Deus de Madureira consagrou a pastora a Cassiane. Aí dali para frente começou. E a Cassiane não tem chamado nenhum para pastorear nada. Ela pode ser cantora muito boa, mas não tem chamado para pastorear nada. Aí, com o passar do tempo, começou a esposa do pastor ser pastora. Aqui na América desde mais. Por exemplo, alguém de vocês aqui, eu vou colocar uma coisa muito simples, não é nem muito grave, não. Alguém de vocês aqui vai no escritório de um dentista, chega lá, o dentista não está, mas a esposa dele é dentista, se ela não estudou? Você vai deixar ele meter a mão na sua boca? Nem para jogar uma água você vai querer que ela joga. Então, esposa de advogado não é advogada. Esposa de médico não é médica, a menos que ela estudou. Esposa de pastor não é pastora. Simplesmente porque ele pastoreia, ela já pastoreia junto com ele, se ela é uma mulher de Deus. Então, não precisa dar título para ela. Não precisa. Vocês vão entendendo? Então, não existe esse negócio. Agora, como eu falei, eu estava falando com o irmão, o erro é não aceitar uma mulher fazer a obra de Deus. Isso eu não concordo. Por exemplo, aqui tem uma mulher aqui perto de mim aqui, que eu conheço ela há muito tempo, ela é uma excelente pregadora. Ela abriu uma igreja. Ela, particularmente, coloca lá que o marido dela é o pastor da igreja, mas todo mundo reconhece ela como a pastora da igreja. Ela carrega um título de pastora, mas ela realmente pastoreia. Ela não é a mulher do pastor, ela pastoreia. Aí o irmão falou, eu não concordo. Eu falei, olha, eu não estou nem aí. Se você concorda ou não concorda, a igreja lá é dela, nem é da minha igreja. Falei, então, nós concordarmos ou não, a igreja dela está indo, Deus está abençoando. Aí eu falei, vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, as igrejas Betânia, que era uma igreja muito forte no Brasil, igreja do Evangelho Quadrangular, a Assembleia de Deus fora do Brasil fazia isso. Do Brasil não era muito fazer. Enviar mulheres solteiras para o campo. Os irmãos devem lembrar disso. As mulheres iam e abriam igreja, a igreja crescia e tinha sucesso. A igreja crescia extraordinariamente. Costumava que ela preparava um obreiro e deixava lá. Ia para outro campo. Mas agora vamos lá. A igreja começou a crescer. Quem foi que batizou as pessoas? Não foi a irmã, que é missionária? Quem foi que fez casamento lá? Não foi a irmã, que era missionária? Quem foi que ordenou os obreiros? Não foi a irmã, que era missionária? Então, que problema tem uma irmã tomar conta de uma igreja, começar um trabalho e tudo? Eu não concordo com a pastora por ser esposa de pastor. Isso aí realmente eu não concordo. Não. Agora, não tem nada contra. Se uma irmã começou um trabalho ali, o trabalho cresceu na mão dela e foi embora, debaixo da bênção de Deus, nada de divisão de igreja, isso aí eu não tenho nada contra, não, irmãos. Eu acho que título, por exemplo, se a irmã titular pastora por vaidade, simplesmente como nós vemos muito aqui na América, isso aí simplesmente a motivação dela errada. Agora, aqui perto de casa mesmo, tem uma igreja que deve ter umas 10 pastoras e umas 15 missionárias. Mas as irmãs só vai no culto domingo à noite, que a semana toda é só trabalhando na house clean, e não faz serviço de pastoreio, não faz missão, não faz nada, entendeu? Mas por quê? Já são mulheres com um pouco mais de idade, não são senhoras, assim, no setor de idade, vamos dizer assim, por seus média de 50 anos, né, meia idade, e para segurar essas irmãs, o pastor chapou um título delas lá de pastora e de missionária, aí elas têm esse título e elas ficam ali presas àquela igreja ali de que determinado local, mas não fazendo a obra, só pensando no ouro da terra. Isso, e só no título também. Então, o maior problema, isso nós estamos aqui no assunto de mulher, mas também tem como, por exemplo, o poder do título apostólico, bispo e esses nomes aí que as pessoas gostam. Então, acabou virando algo de glamour ou de autoridade, de status. Por exemplo, eu congreguei com um pastor, ele sabe que eu não concordo com o pastorado feminino no caso de esposa do pastor, e ele veio e falou que ele ia dar o nome da esposa dele de pastora só porque ela é da família pastoral. Eu fui no cobreiro que não concordei.
Mas, com o passar do tempo, a esposa dele já estava sendo a pastora da igreja e virou a vice-presidente da igreja. Já ministrava a bênção apostólica e daí por diante. Então, é para desenvolver. O negócio começou de um jeito e ficou de outro. É igual eu tô falando, eu não sou contra uma mulher fazer obra de Deus, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre todos. Todos. Vamos ver a motivação. Foi como eu falei. No caso, igual o irmão Zando falou aí, você vê que realmente não tem um porquê dessas irmãs ser pastora. Agora, essa irmã que eu tô falando que eu conheço, ela realmente pastoreia, ela vai atrás, a igreja tem crescido, ela pastoreia. Então, eu não tenho nada contra. Eu só não concordo com esse negócio de mulher de pastor virou pastora. Não é pastora, porque é mulher do pastor. Tem Eu uns não que sei nem se eu ele é não pastor. conheci. Eu não conheci, foi antes de mim, mas talvez o evangelista conheceu, que foi enviada pela comadre Vardo. Era uma irmã lá de Mantenópolis que foi para a África fazer missão. Ela era uma irmã solteira e foi para pela comadre Vardo. Eu, Daí eu, fez eu, eu já quase ouvi 20 falar, anos, mas não conheço a irmã, não. O quase 20 nosso anos órgão. de missões na África. E daí, não só na África. Na África, depois ela veio e foi para a Amazônia, no meio dos índios, lá nas tribos também, nos índios, entendeu? O nosso órgão de missão de Ipatinga, que é o Missão Boas Novas, eles sempre enviou casal. Na verdade, não era muito enviar nem homem solteiro, sempre enviou casal. E então, por exemplo, quando eu fiz teologia, a primeira vez que eu tive contato com teologia na primeira faculdade que eu fiz, eu tive aula com uma missionária solteira, enviada pela igreja Betânia para Colômbia. E ela foi solteira, voltou na época ela era solteira ainda, ela ficou 3 anos na Colômbia. Então, uma coisa tem nada a ver com a outra, irmão. A pessoa tem que estar em atividade. Ela está em atividade. Só que hoje, tanto para mulher como para homem, virou algo corriqueiro, por exemplo. A irmã vai lá e prega, ele chega e chama ela de pastora. O irmão vai lá e prega e chama ele de pastor, só porque está de terno. E uma coisa tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Porque ele é pastor, e sem contar, como o próprio Mozano falou, que tem pastores aqui que não tem condição nem de ser chamado de pastor aqui na América. Então, essa questão, irmão, da Você falou motivação. com relação a pagar por ordenação. Às vezes os irmãos não sabem, mas no Brasil hoje tem um pastor famosíssimo lá no Brasil que pagou US$ 10.000 aqui para um pastor aqui, para ordenar ele como pastor, e chegou lá no Brasil, o pastor dele lá não aceitou a ordenação, ele dividiu a igreja, tem uma igreja grande lá hoje é famoso e famosíssimo, né? Se eu falar o nome, ninguém nem acredita, mas isso aconteceu há uns 20 anos atrás, Eu entendeu? não sei se os irmãos aqui já ouviram falar, se conhecem as siglas de convenções. Por exemplo, lá no Espírito Santo tem várias convenções, igual em Minas também. E lá tem uma convenção chamada CADEESO. E tem a convenção CADEESO, tem a CIMAD e tem a Cardebras. E a comadre Vardo também. Mas a comadre Vade, ela é de Minas, né? Então, ela vai até no Espírito Santo, porque o vice-presidente Isso. da comadre Vade é do Espírito Santo. Então, eles são ligados, mas só no início ali do Espírito Santo, não chega a ser lá na Grande Vitória, não. Não, mas tem várias cidades importantes, como Mantenópolis, Rio Novo, Isso, Barra de é São porque é divisa Francisco. com Minas. É um campo grande. Tudo que Isso. divisa com Minas, é. É porque o campo da comadre Varde, ele realmente ele ocupa um espaço muito, muito É porque, grande no caso, é comadre Vardo, é a convenção do Vale do do Rio Rio Doce, Doce. E entendeu? vai Então, por até isso que no início ali de abrange Minas e Vitória. Espírito Santo. Mas lá no Espírito Santo, ali na Grande Vitória, tem muitos. E a Cardebras, há 20, 25 anos atrás, mais ou menos, ela vendia carteira de obreiro. Que, inclusive, a convenção, a Comadeng, não aceitava os obreiros ligados à Cardebras. Se chegasse lá em Minas com carteira da Cardebras, naquele período ali dos anos de 2003 para frente, eles não eram recebidos como obreiro. Então, os antigos sim, mas nesse período de 2002, 2003 para frente, eles não aceitavam porque as carteiras eram compradas. Como o Norma falou. Então, as pessoas iam lá, pagavam, aí tinha um valor, R$ 100 para a carteira de presbítero, que era ligada à convenção estadual, 150 evangelistas e 200 pastor. Esse caso que eu estou citando foi US$ 10.000, 10 mil há dólares? 20 anos atrás. É, Há 20 anos atrás.
Então, a E aqui necessidade... eu 100% que qualquer um aqui conhece ele, 100%. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de títulos com a motivação errada. É igual eu estou falando, o que o pastor quer mostrar aqui que os apóstolos findaram com João. Se nós observarmos, Policarpo, Inácio, Justino, nenhum deles utilizou o termo de apóstolo para a vida deles. Ou eram presbíteros ou bispo de tal cidade. Então, e se os irmãos observar, por exemplo, Atanásio era bispo, Agostinho era bispo, todos esses homens eram bispo, como Jerônimo e outros, eles eram bispo e não apóstolos. A apostolicidade ela começou a ser reivindicada já cá no nosso século XX e XXI. Por que os puritanos rejeitaram o cargo de bispo? Porque o bispado começou a se sobrepor sobre os demais cargos, foi de onde surgiu o papado. Então, os bispos de determinadas igrejas anglicanas começou a buscar para si muita autoridade e começou a fazer esfriar aquele avivamento que a reforma de Lutero trouxe. Então, os puritanos rejeitaram esse tipo de coisa. A Assembleia de Deus não tem um documento, a Assembleia de Deus convencionada do Belém, e até mesmo a Convenção da Madureira, que elas não aceitam o apóstolo como cargo na igreja, e nem tampouco ministério apostólico no sentido dos 12 da igreja. Existe um documento lavrado aqui na América, com os pastores brasileiros, não aceita isso. Então, o que o pastor quer mostrar é a autoridade apostólica, ela findou-se com o período dos apóstolos. E a Bíblia, ela foi organizada, boa parte dela, pelos apóstolos. É claro que 40 e poucos % do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, sendo um evangelho de Mateus, um de Marcos, 2 livros de Lucas, 2 cartas de Pedro, Tiago, uma de Judas e 5 livros, um livro, na verdade, com, melhor, 2 livros com 3 cartas de João. Os demais apóstolos não deixaram escritos, mas uma coisa os que não são apóstolos, como Judas, Tiago e Lucas e Marcos, está ligado diretamente a um apóstolo. Por exemplo, Tiago e Judas são irmãos e irmãos de Cristo, e eles conviviam com os apóstolos na igreja primitiva em Jerusalém. Vemos Marcos, que era discípulo de Pedro e convivia com Paulo, e vemos também homem como Lucas, que andou com Paulo, e somente esses, que foram pessoas que não foram apóstolos, que escreveram o livro do Novo Testamento. Então, essa questão da escrita neotestamentária, ela tem a ver com pessoas ligadas aos apóstolos ou os próprios apóstolos. Então, esse era um critério que eles exigiam dos escritores neotestamentários. Outra coisa que o pastor coloca aqui é a história do cano e o seu processo. Ele fala, por exemplo, Policarpo. A maneira que Policarpo ele viu, Policarpo foi bispo da cidade de Esmirna, existe até a história, ele foi discípulo de João. Então, ele, de acordo com o que o pastor coloca aqui, Policarpo ele viveu nesse período aí, e entre 110 a 150, ele aceitava o cânon do Novo Testamento, com exceção da segunda carta a Timóteo, Tito, Filemão, Tiago, 2 Pedro, 3 João, Judas e Apocalipse. Ele, sendo discípulo de João, não aceitou o Apocalipse. Então, e nem a 3ª carta de João. Então, nós vemos aqui que esse Policarpo, esses livros aqui, ele colocou fora do cano que ele estudava. Irineu, que é o Irineu de Leão. Irineu de Leão, ele considerava todos os livros, com exceção de Filemão, Tiago, 2 a Pedro e 3 João. E também o cano para ele não compunha esses livros. E se nós observarmos, isso aqui nós estamos falando dos primeiros séculos. O próprio Martinho Lutero ele não aceitou a carta de Tiago na sua primeira tradução da Bíblia. Ele tirou a carta de Tiago fora. Na segunda tradução da Bíblia que ele fez, que ele resolveu, talvez estudou melhor a carta de Tiago, viu que não havia contradição entre Tiago e Paulo,
Então, ele novamente colocou ele no cano do Novo Testamento na Bíblia em alemã. Ele mostra que o cano muratório, que ele não tinha a carta aos Hebreus, nem a carta de Tiago, nem a primeira e segunda a Pedro. Tertuliano, ele não aceitava a carta de Filemão, de Tiago, segunda Pedro, segunda e terceira João. Vemos o cano Borocócio, que não aceitava o Apocalipse. Já Atanásio aceitava todos os livros, como eu falei, que foi ele que trouxe uma lista dos 27 livros. No Concílio de Hipona, também todos os livros. O Concílio de Catargo, todos os livros foram aceitos. Então, nesses 3 últimos concílios, que Atanásio, na verdade, ele organizou essa lista e através dessa lista, os demais concílios foram aceitando os 27 livros, até que na Bíblia de Tertuliano foi traduzido os 27 livros, que aí já estava formado o cano do Novo Testamento, e por assim seguiu. Pastor, algumas categorias de livros que surgiu no período do Novo Testamento. Ele fala que homologomen, que fala os livros aceitos por todos. 34 dos 39 do Antigo Testamento e 22 dos 27 do Novo Testamento. Então, nesse pensamento aqui, algumas pessoas rejeitavam alguns livros, até do Velho Testamento, como eu falei. Apesar do Velho Testamento já estar formado no período de Cristo, nesses concílios começaram a tirar alguns livros por determinadas dificuldades de interpretação. Aí o pastor coloca aqui, ó, por exemplo, do Antigo Testamento é tirar o livro de Cantares, Eclesiastes, Esté, Ezequiel e Provérbios. O livro de Cantares, porque a linguagem do livro de Cantares é uma linguagem realmente do que o livro está falando. O que o livro está dizendo é o que o escritor do livro quis falar. As pessoas querem romantizar o livro de Cantares. Aquilo não existe. Que o livro de Cantares é a história de Deus com o povo de Israel. Mentira. O Cantares é Jesus com a igreja. Mentira. Cantares é a história de Salomão com a Sunamita. Isso é o que é narrado. É uma história, podemos dizer com muita clareza, de amor e sexo muito claro no livro de Cantares. Pelo amor de Deus, Deus vai colocar um livro que fala de sexo. Por quê? Se foi Deus que criou o sexo, ele não podia colocar um livro que é um manual perfeito de como viver em casal. Pelo amor de Deus, irmão. O pessoal quer essa ignorância. Igual uma vez, eu falar na igreja negócio de sexo, o irmão virou e falou assim, pelo amor de Deus, irmão, vai falar de sexo, a palavra não pode falar essa palavra. Eu falei, que palavra é essa que o irmão falou? Eu falei, eu nem gosto de pronunciar. Eu falei, sexo, eu falo. Ok? Você não gosta, eu falo. Falei, então, irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia trata a respeito disso. A Bíblia até condena o que não gosta. Pelo amor de Deus. Falei com ele, então para de palhaçada. Então, o livro de Cantares é isso. Por essa dificuldade, alguns rejeitaram. Por não trazer o nome de Deus, as pessoas às vezes se preocupam só com o livro de Esté, que não traz o nome de Deus, mas o livro de Cantares também não traz o nome de Deus. Nem na mensagem subliminar. Então, o livro de Cantares, irmãos, ele é um livro que retrata a história de um homem com uma mulher. Não tem nada demais nisso. Ele é um dos livros... Se os irmãos não sabem, é o livro que os judeus são mais apaixonados, é o livro de Cantares. Cantares e Esté é os 2 livros que mais despertam o pensamento do povo judeu. Aqueles judeus que são judeus que interpretam a Bíblia literal, não os judeus cabala, esse povo que quer interpretar a Bíblia de forma alegórica. O livro de Eclesiastes, irmãos, é um livro realmente com uma certa dificuldade de interpretação quando nós não entendemos o que passou na vida de Salomão. Quando você entende o que passou na vida de Salomão, aí você tem facilidade de entender o livro de Cantares. Mas até essa dificuldade de entender o que passou com Salomão causa certa dificuldade. Então, o livro de Cantares, por os pais da igreja tiveram uma certa dificuldade. O livro de Esté, pelo mesmo motivo de não trazer o nome de Deus, no pensamento do povo do período da patrística, eles achavam que o livro de Esté era um pouco inútil, porque ele trazia uma narrativa histórica simplesmente de uma perseguição do povo judeu, coisa que aconteceu por vários anos no povo judeu. Só que, na verdade, o livro de Esté,
ele não simplesmente retrata uma perseguição do povo judeu. Isso é uma má visão do livro. O livro retrata a grandeza de Deus no livro, mesmo sem pronunciar o nome de Deus. Ele é um livro que continua a história do povo de Deus entre Neemias e Esdras. Maior do que a perseguição foi o livramento de Deus. O livramento, isso. Que, inclusive, foi até criado uma festa ali naquele livro. Foi criada uma festa. O livro de Ezequiel, por causa das suas visões, Ezequiel tem visões um pouco difíceis e obscuras. As profecias mais difíceis que existem são as de Ezequiel. Então, por esse motivo, eles acham que o livro de Ezequiel não era aceito. E o livro de Provérbios, irmãos, por ele, alguns provérbios, que o provérbios é provérbio, então não tem contexto. Por exemplo, tem um provérbio que ele fala assim: não responda o louco na sua estutícia. Aí o versículo embaixo fala assim: responde o louco na sua estutícia. Então, aí você pode tentar, é para responder ou para não responder? É claro que com a inteligência o que Salomão quer dizer? Tem momento que não há necessidade de responder, tem momento que se responda. Então não tem dificuldade com isso. É só raciocinar inteligente e entender o estilo literário do livro. O estilo literário do livro é poético. Eles são provérbios. E se eles são provérbios, ele simplesmente foi organizado daquela forma. Não quer dizer que Salomão falou aquele provérbio tudo junto com o outro. Mas ele pode ter falado, porque ele era um camarada sábio e chegou a dizer: tem momento que você não responde o tolo, mas tem momento que você pode responder. Simples assim. E, além disso, o livro de Provérbios ele parece ter sido composto com duas etapas. Do capítulo 1 ao capítulo 24, parece que aqueles provérbios foram organizados primeiro. Porque no capítulo 25 fala que aqueles provérbios em diante foi achado no período do rei Ezequias. Então, parece que, por alguma razão, nessa junção desses provérbios ter encaixado depois, as pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar o livro de provérbios. Agora, por exemplo, eu aceito com facilidade porque a pessoa que organizou o livro de provérbios poderia ter tirado esse prefácio simplesmente seguido do provérbio 25 para frente, sem mostrar que aqueles provérbios foram encontrados no período do rei Ezequias. Mas nós vemos a honestidade tão grande dos escritores bíblicos que eles deixou aquele prefácio ali. Aquele prefácio, para mim, foi acréscimo de alguém. De falar, olha, esses provérbios daqui em diante foi encontrado no período do rei Ezequias. Não no período do rei Salomão. Mas eles são de Salomão. Os irmãos estão entendendo? Então, esse tipo de coisa criou um certo atrito nas pessoas, nos pais da igreja, para aceitar o livro de Provérbios. Aí nós temos aqui os do Novo Testamento, a carta de Tiago, a segunda Pedro, a segunda e terceira a João e a carta de Judas. A carta de Judas, porque ela é muito parecida com a segunda carta de Pedro, pelo fato dele citar dois livros não inspirados, que é o livro da Sessão de Moisés e também o livro de Enoque. Ele cita esses dois livros, por isso algumas pessoas tiveram certa dificuldade de aceitá-lo como canônico. A segunda e a terceira carta de João, pelo fato da segunda carta de João parece ficar um pouco difícil de saber para quem que ele escreveu, porque ao mesmo tempo que dá a entender que ele escreveu para uma mulher, alguns entendem que ele escreveu para a igreja. O fato dele chamar de senhora eleita, que fica muito claro, é pelo fato da perseguição que existia no período de Domiciano. Então, por isso ele não utilizou igreja, ele utilizou senhora eleita. Então, esse tipo de coisa causou uma certa dificuldade. A carta de Pedro, como eu falei, por ela ser muito parecida com Judas, a segunda carta, eles acharem, por ser período diferente, eles também achou que ela não era necessária no cânon do Novo Testamento. E a carta de Tiago, dada ainda por nome por Martinho Lutero de carta de palha, dizendo que ela não tinha peso doutrinário, pelo fato de parecer, como eu já falei, basta só um pouco de boa vontade, de entender que ele não contradiz Paulo em nada. Que, inclusive, Tiago cita os mesmos personagens de Paulo. Paulo cita os personagens de Abraão para dizer que ele foi justificado pela fé.
E Tiago também cita Abraão para dizer que ele foi justificado pelas obras. Há um erro nisso? Não. Abraão foi justificado pela fé antes de que ele tivesse Isaque, porque ele creu e isso foi lhe imputado por justiça. A justificação que Paulo mostra pela fé é a justificação para a salvação. O homem não precisa fazer nada para ser salvo. Ele é justificado pela fé. A graça dá a condição de ele ser justificado. Ele crê na graça e é justificado. Tiago ensina o seguinte, que quem é salvo, ele tem obras. Paulo mostra que as nossas obras não nos salvam. Tiago mostra que quem é salvo tem obra. É só isso, não tem dificuldade nenhuma. Então, o que Paulo quer mostrar é que as suas obras não te justificam diante de Deus. E Tiago quer mostrar que as suas obras mostram para o homem que você é salvo. Porque ele mesmo disse, se você é salvo e vê seu irmão passando necessidade, e você simplesmente fala, vamos orar aqui, e despede ele de mão vazia, você não fez nada. É isso que ele quer dizer. Então, ou seja, eu sou salvo, eu tenho obras. Eu não tenho obras para ser salvo. E o apóstolo Paulo mesmo interpreta isso com muita facilidade. Ele disse, olha, que a salvação não vem de vós, é dom de Deus, pois são salvos pelo meio da graça para boas obras. Nós somos salvos para boas obras e não salvos pelas boas obras. Mas porque já somos salvos, temos boas obras. Então, a dificuldade de entender Paulo e Tiago é só falta de interesse de ter uma boa hermenêutica. Porque um escreve de uma forma muito clara que a salvação do homem é pela graça, unicamente pela graça. O ato da justificação é um ato exclusivo de Deus, nós não temos participação nisso. A nossa participação é somente depois que a graça nos alcançou e Deus nos justificou. Aí ele nos volta a mente para um estilo de vida baseado nas Escrituras que denota em santificação. Somente isso. A nossa participação é somente em viver uma vida santa em gratidão à justificação. Somente isso. E por isso nós temos obras. Então ele não contradiz Tiago em nada. E Tiago quer simplesmente mostrar. Alguém te pergunta, você é salvo e você vai demonstrar que você é salvo com as suas ações. Porque falar que é salvo é fácil. Qualquer um fala que é salvo. E falar que é salvo porque crê em Deus, Tiago fala que o diabo também crê. E faz melhor do que muitos crentes, estremece. Que tem crente que nem estremece diante de Deus. E o diabo ainda estremece diante do Senhor. Tem muito crente que tem a fé do diabo. Os irmãos sabiam disso? Já ouviu falar da fé do diabo? Ele crê que Deus existe. Coisa que o diabo também crê. Então, ser crente vai além de crer que Deus existe. Parece até algo contraditório. Ser crente vai além do que crer que Deus existe. Ser salvo, irmãos, é diferente. O salvo, as pessoas vê Deus na vida dele. As pessoas vê Deus na vida dessa pessoa. Porque ele é salvo. Então, o que o apóstolo Paulo e Tiago quer mostrar, simplesmente, teologicamente, um ponto de vista diferente da maneira que a pessoa é salva e a maneira que ele comporta como salvo. Aí o pastor coloca aqui, os pseudepígrafos, que foram livros rejeitados, como eu já falei, livros como o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, e esses por diante. Mas o pastor coloca alguns aqui que quase entrou na Bíblia. Como eu falei, no Antigo Testamento, citado por Judas, o livro de Enoque, que é um livro apocalíptico, retrata muitas visões de anjos, visões de muitas coisas, divide os anjos em quem comanda o vento, quem comanda fogo, quem comanda a terra, e vai daí por diante. É um livro que ele não tem, se você coloca ele para ferir com os demais livros da Bíblia, ele não tem possibilidade de se ferir. Mostra cerca de 200 anjos caindo no período de Noé, dá nome a alguns anjos. Noé cita o versículo 6 do capítulo 1 desse livro de Enoque, na sua carta, Judas cita ele, e cita também uma passagem desse livro da Assunção de Moisés. Mas esses livros não são inspirados por Deus.
O fato dele ser citado por Enoque não quer dizer que eles são inspirados. Paulo citou muitos poetas da época, da cidade de Creta e de outros lugares, porém, não tornou a poesia desse poeta verdadeira, inspirada. Paulo foi inspirado a citar aquilo que eles escreveram, mas simplesmente como exemplo, mas as poesias deles não eram inspiradas. E tampouco o livro de Enoque e o livro da Assunção de Moisés foram inspirados. Eles simplesmente foram citados por um homem de Deus. Por qual razão que Judas citou? Porque esses livros circulavam naquela época. Possivelmente no período de Judas, que ele está tratando com falsos profetas, os falsos profetas utilizaram desses livros para poder ganhar a atenção do povo. Judas utiliza dos mesmos livros que eles utilizavam para mostrar que eles estavam debaixo de condenação e para mostrar para eles que os falsos profetas desobedeciam à autoridade e que o livro da Assunção de Moisés, que narrava a suposta batalha de Miguel com Satanás, mostrando que o próprio Miguel, sendo um anjo de autoridade, ele não denegriu o diabo, que merece ser denegrido, com palavras, mas ele invocou o nome do Senhor, mostrando o contraste que há entre os falsos profetas em não respeitar a liderança imposta por Deus. Então, esses livros foram rejeitados porque realmente não era inspirado. Aí ele mostra aqui no Novo Testamento, Atos de Paulo. Esse eu nunca li, mas ele foi rejeitado. O Pastor de Herma, esse eu tenho aqui em casa, o Pastor de Herma. É um livro com algumas interpretações do Velho Testamento, alguns de forma alegórica, que ele possivelmente era adepto da escola de Alexandria, de Filho de Alexandria. O Pastor de Herma, a Epístola de Barnabé, eu também tenho aqui, que é um livro chamado clássico da literatura. Então, ele tem o Pastor de Herma, tem a Epístola de Barnabé, as duas epístolas de Clemente à igreja de Coríntios, tem o Didaquê. O Didarré, ele é um chamado Ensino dos Doze, mas, na verdade, não tem nada a ver com os 12 apóstolos, mas é comprovado que esse escrito Didarré, ele é do período do ano de 66 a 67 depois de Cristo. É um documento muito antigo, inclusive reconhecido como documento dos pais da igreja. É um documento lavrado que é reconhecido como pai da igreja. Ele ensina algumas coisas que aconteciam no período, como forma de batismo, como batizar pessoas, cita algumas partes do Sermão do Monte. Ele exorta falso profeta, inclusive ele fala lá nesse Didarré, que se alguém pedir tipo hospedagem na sua casa e você der, se ele passar de 3 dias, você pode considerar ele como falso profeta. Se ele ficar 1, 2, se ele pedir para ficar 3, manda ele embora que ele é falso profeta. Isso está no Didarré. Forma de batismo, eles mesmo falavam lá que se tiver água corrente, você pode batizar. Se a água não tiver água corrente, você pode batizar a si mesmo. E ele chega até a falar que o batismo por aspersão era feito nesse período. Que se você tem como levar a pessoa e descer os dois à água e mergulhar na água assim, se não tem como, batiza por aspersão. Esse documento comprovava do primeiro século, os meus irmãos ver. Então, para mim, forma de batismo de presbiteriano, batista, assembleia, para mim não faz diferença. Nós, assembleianos, batizamos por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os demais que batizam de outra forma, para mim, não altera em nada. Eu nem perco tempo para discutir isso. Isso não altera na salvação. Então, esses livros foram rejeitados no período do Novo Testamento. Esse Pastor de Herma quase entrou na lista para ser 28 livros do Novo Testamento, mas os pais da igreja perceberam que ele tinha algumas alegorias que não tinha respaldo sustentável pela Bíblia. O pastor mostra aqui alguns livros apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer escondido, espúrio, ou de difícil de entender, ou até mesmo obscuro. Isso quer dizer apócrifo. Ele fala que são chamados pelos católicos de deuterocanônicos, ou o segundo cânon. Foi esses livros que entraram na Bíblia católica e ele foi aceito como canônico no Concílio de Trento. Ele mostra aqui que esses apócrifos, eles o apócrifo foi anotado de Oxford,
Ele mostra que há 15 livros, mas somente 12 deles foram aceitos no Concílio de Trento, em 1546, que ele mostra que são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, a Epístola de Jeremias, primeiro e segundo, né? Primeiro e segundo Macabeus, e os acréscimos de Esté, os acréscimos em Daniel, que é o Cântico de Zacarias, o Cântico dos Três Jovens e a história de Susana e Bel e o Dragão, que são acrescentados no livro de Daniel. Esse livro de Tobias é um livro fantasioso, eu já li. O de Judite, bastante também. O de Sabedoria são alguns provérbios aleatórios, alguns contraditórios de escritura, eclesiástico também, tipo alguns provérbios, mas bem contraditórios. O livro de Baruque, ele preocupa em narrar algumas profecias de Jeremias. Essas duas epístolas de Jeremias aqui, bom, na verdade, eu nunca li, porque a Bíblia Católica que eu tinha lá no Brasil não tem ela. Os 2 livros de Macabeus eu já li, e os acréscimos também eu já li todos. O acréscimo de Daniel é fantasia pura. Esse cântico de Azarias, que seria o Abednego, há quem acredita que ele é verdadeiro, mas não inspirado, só é verdadeiro. Há quem acredita, porque quando você lê na Bíblia, parece que ele fez esse cântico após eles saírem da fornalha de fogo. Ou alguns acreditam que foi até dentro da fornalha. Eu não acredito que foi dentro da fornalha, mas acredito que ao sair da fornalha. E em nada ele contradiz nada na Bíblia. Tudo que ele fala nesse cântico é verdadeiro. A teologia dele é verdadeira. Então, não muda nada, mas ele não foi inspirado. Ele não está na Bíblia, não está nos canos originais do livro do profeta Daniel, em nenhum Porque, por exemplo, eles poderiam estar nos rolos do Mar Morto, e não está. Então, essa é a razão que nós vemos que eles não são inspirados. Eles foram rejeitados por Martinho Lutero, eles foram colocados na Bíblia de Jerônimo como acréscimos históricos, nada mais, não compêndio doutrinário. Na Bíblia de Martinho Lutero, ele arrancou isso, a Bíblia que Zwinglio fez na Suíça, a Bíblia que João Calvino fez na França, nenhum deles aceitou esses livros. Martinho Lutero arrancou esses livros e esses acréscimos. Então, o Concílio de Trento acusou Lutério de ter cortado livros da Bíblia. Hoje você vai ver alguns padres, alguns caras infelizes que não conhecem de história, falar que a Bíblia de Lutero ela foi tirada livros que são inspirados por Deus, porque na Contra-Reforma, em 1546, para querer debater contra Lutero, eles acrescentaram esse livro, simplesmente para tentar desviar o foco do povo da reforma de Lutero. O pastor coloca aqui, por que rejeitamos esses livros? Ele coloca algumas ideias contra esse ensino bíblico. Fala que Tobias fala sobre salvação pelas obras. Realmente, ele narra a respeito de uma esmola e de que essa esmola tinha poder de salvação. Então, salvação pelas obras. Bel e o Dragão, meus, é uma história bem fantasiosa, porque Bel é o deus maior da Babilônia, então ele seria uma exaltação a uma divindade da Babilônia, e nada tem a ver com o nosso Deus. Outros têm ensinos como de erros imortais, como Judite. No livro de Judite, esse livro de Judite mostra uma mulher que casou com 6 homens e todos 6 morreram. Aí depois expulsaram um demônio dela, o cara que expulsou casou com ela e ela viveu feliz para sempre. O de Tobias, apesar do pastor não colocar aqui, o Tobias ele foi engolido por um peixe igual Jonas. Os irmãos têm um aí, foi engolido por um peixe igual Jonas. Então, são os melhorzinhos desses livros, ainda contém alguns erros de data histórica, os 2 livros de Macabeus, que ele retrata a história do período de Alexandre o Grande até sua morte e a divisão do seu reino. Então, os livros de Macabeus, eu realmente aconselho as pessoas a ler o livro de Macabeus, para conhecer, inclusive o livro de Macabeus, ele é citado por Flávio Josefo. Flávio Josefo cita o livro de Macabeus. Os 2 foram personagens comprovadamente históricos, né? Realmente, Alexandre o Grande, Cassandra, a família, Lisímaco. Não, a própria família dos Macabeus, né? Isso, a família de Judas Macabeus, dos Asmodeus ali, é citado nesse livro. Então, você vai ver que é um período histórico verdadeiro.
Então não tem nada demais. Igual os demais são fantasiosos e outros contraditórios. Mas ele em nada contradiz. Que, inclusive, ele termina dizendo o seguinte, no seu segundo livro, que ele tentou fazer o melhor, mas se ele não conseguiu, que as pessoas vão lhe perdoando. Então, dá para entender que o livro não é inspirado. Os irmãos podem ver no final do livro do segundo livro de Macabeus, está assim. Já o profeta Malaquias termina o livro dele com a palavra maldição. E ele não pediu perdão para ninguém. Ninguém. Ele pediu perdão, não desculpou com ninguém. Terminou o livro falando maldição e acabou. Então, nós vemos isso aí. O pastor coloca aqui que os apócrifos foram rejeitados pelos judeus. Nós observamos que nenhum livro desses livros foi citado no Novo Testamento. Nenhum. Nenhum desses livros aqui que compõem a Bíblia Católica foi citado. Eles foram rejeitados. Quem preservou isso foi os cristãos. Quem preservou isso foi Jerônimo. Então, os judeus nunca preservou isso. Que, inclusive, não tem na Taná. Taná é a Bíblia hebraica, não tem. Os líderes da igreja primitiva que fez isso. Aí mostra que Filo, que era um escritor romano, Flávio Joséfo e Jânia, Jesus Cristo, os apóstolos, pais da igreja, incluindo Atanásio e Jerônimo, ele na tradução da Vulgata Latina. Eles não usaram ele como compêndio doutrinário ou inspirado por Deus, e sim como compêndio histórico. Já Jesus nem citou. Flávio Joséfo cita o Macabeus para um recurso histórico, porque era um recurso histórico que ele tinha em mãos na época para tratar a história dos judeus do período de Alexandre o Grande. E nós realmente vemos os judeus sendo citados, alguns judeus que traíram a nação judaica para se aderir ao Império Macedônio Grego. Isso tudo está no livro de Macabeus. Então, o que o pastor quer mostrar é isso. Esses livros eles são fantasiosos e apenas compêndio doutrinário. Para encerrarmos, o pastor coloca aqui como se deve interpretar os textos bíblicos. De forma histórica e gramaticalmente, tem que ser interpretado assim, de forma normal, de acordo com todos os contextos imediatos, aquilo que está por cima ou por baixo, ou até mesmo todo o livro. Eu aconselho também que tem um contexto remoto, que você vai, às vezes, ter que recorrer a um outro livro, como eu falei, o livro de Jeremias cita o livro de Miqueias, que viveu bem antes de Jeremias. A harmonia de todos os livros, essa sincronia que os livros têm, sem contradizer nenhum outro, mostra que as escrituras interpretam-se a si mesmo. Tem passagem na Bíblia que você vai ter que recorrer a outra para interpretar. Um exemplo é, quando narra a história de Estevão sendo morto, a Bíblia fala que as testemunhas foi apedrejar Estevão e despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu já vi pregador dizer que aquelas vestes eram de Estevão, que eles tiraram as vestes de Estevão e levaram até Paulo e colocou aos pés de Paulo como troféu. Aí todo o povo vai ao delírio, chora e fala em línguas estranhas. Mas quando Paulo está citando a sua conversão, ele vai e fala assim: e eu estive presente na morte de Estevão, e eu guardei a roupa das testemunhas que matava Estevão. Então, o capítulo 22 e o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos interpretam essa passagem lá no capítulo 9, mostrando que a roupa não era de Estevão, era das testemunhas que matava Estevão. Os irmãos estão compreendendo? Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. Uma só declaração não pode derrubar uma doutrina clara em muitas passagens. Como eu falei, se tem uma doutrina que mostra que a justificação é pela graça, nós não vamos rejeitar essa doutrina, porque Tiago, com a má interpretação, fala que nós somos justificados pelas obras. Como eu falei, Tiago justifica o homem diante do homem, Paulo diante de Deus. Aí mostra que textos obscuros devem ser interpretados à luz dos textos claros. Por exemplo, tem uma passagem, como eu falei, que Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que nós somos guardadores dos mistérios de Deus, e ele termina aí. Lá em Colossenses, Paulo fala que os mistérios de Deus é o evangelho que nos foi confiado. Então, lá em Coríntios está obscuro. O que seria esse mistério que a nós foi entregue? Paulo escreve aos Filipenses e fala aos Colossenses que esse mistério é o evangelho que a nós foi entregue para anunciar. Os irmãos estão compreendendo que os textos mais claros ajudam a interpretar os mais obscuros. Trechos doutrinários têm mais peso do que textos acessórios e históricos. Que o pastor quer mostrar aqui que alguns textos que são compêndios históricos
tanto no Velho como no Novo Testamento, o complemento daquela narrativa, ele não é que ele é menos inspirado ou tem menos valor. O que o pastor quer mostrar é que o texto doutrinário ele traz maior edificação para o povo de Deus e que deveria ser os textos mais ensinados nas igrejas. E, por último, devemos aceitar até mesmo duas doutrinas, ou seja, dois ensinos. Claro que parecem contraditórios, crendo que a solução reside em Deus. A questão das duas doutrinas aqui, irmão, pode ser linhas diferentes de teológica, como a questão escatológica, batismo, organização de igreja, ou também supostas interpretações de algum texto que pode trazer dois tipos de interpretação. Que, para complementar o texto, você pode trazer dois viés da interpretação ali, que talvez um completa o outro, ou deixar com que as pessoas optam para a interpretação melhor para eles, que o contexto faz jus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos suportar uns aos outros. Os irmãos já leram isso em Colossenses? Nós devemos suportar uns aos outros, e também em Efésios ele fala isso. Tanto em Colossenses como em Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós devemos suportar. E, melhor, em Filipenses, não Colossenses. Eu já vi pessoas interpretar, inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes, que é um grande exegeta da Bíblia, ele fala que o suportar é você dar suporte, tipo dar o ombro para alguém, ajudá-lo na caminhada. Eu, particularmente, interpreto o texto, mas eu cito as duas opções. Que dar suporte, suportar ali não é dar suporte, é você realmente suportar alguém, ele sendo chato. Ele é muito chato. Ele tolerar ele. Hã? Tolerar aquela pessoa. Isso, tolerar seria a palavra. Tipo assim, só Jesus ama ele, mas aí você ajuda, você aceita. Isso é suportar. Aquele irmão, que tem aquele irmão, nós temos que ser sinceros, aquela irmã que eles são o povo que, na visão humana, ele é insuportável. Mas você suporta, porque você é salvo. Tá entendendo? Agora, por que eu acredito assim? Que o apóstolo Paulo, na parte B do versículo, ele fala assim, suportando em amor. E é só amando que nós aguentamos determinado tipo de gente, irmão. É só por amor. Então, que o Jesus ensina o quê? Se você ama quem te ama, você não fez nada, que até os fariseus fazem, os publicanos. Mas quando você ama quem te aborrece, aí você declara que é meu discípulo. Então, quando você ama quem não te ama, ou ama aquele que não é amável, aquela pessoa que não é amável, mas você ama porque você é salvo. Então, mostra que você cumpre as escrituras, você suporta aquela pessoa. Eu entendo o texto assim. Mas não deixo de dizer, irmãos, o texto tem essa interpretação. Às vezes eu não dou minha opção, mas às vezes eu posso dar e falo. E tem também essa. Se os irmãos acreditam que é dar suporte, eu respeito. Mas o contexto aqui e o próprio contexto do livro me mostra que é suportar realmente a pessoa. Porque o contexto está falando de unidade, de união da igreja. Então, se é unidade, eu tenho que suportar o abençoado que foi salvo por Jesus. Mesmo que ele é chato. Então, esse é o contexto da Bíblia. Amém? Irmãos, vou fazer a chamada aqui rápido para nós terminarmos essa aula. Irmão Sidney Matoso. Não está aí, irmão Sidney? Acho que não. Irmão José Ferreira. Irmão Robson. Irmã Beth. Irmão William. Irmã Meire. Irmão Renato. Irmã Eni. Renato presente. O Renato tá aí. Irmão Kleber. Irmão Agrimar. Irmão Wilson. Presente. Irmão Zandro. Presente. Bem, irmão, nós vamos agradecer ao senhor mais uma vez. E na próxima aula nós continuamos na nossa 7ª e penúltima aula. Teremos mais 2 aulas. O pastor
E, na verdade, ele não tinha me comunicado antes, mas comunicou hoje que essa matéria seria um período de 8 aulas. E na última aula, tendo a nossa provinha de Bibliologia 2. Eu vou postar para os irmãos, porque devido à correria não é corrigir os exercícios, mas vou postar no grupo para os irmãos o exercício, para que os irmãos tenham as respostas dos exercícios. Mas a pergunta seria: os irmãos estão respondendo os exercícios? Se estão respondendo, maravilha, porque não adianta eu dar resposta e o irmão só ir lá copiar e depois ter dificuldade na prova, porque a partir do momento que você está estudando, está respondendo, e se você errou, você corrige quando eu der a resposta, ajuda mais. Pelo menos você estudou. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e logo após os irmãos ficam à vontade para poder se retirar da sala. Deus eterno, Pai maravilhoso, mais uma vez, ó Deus, nós só temos a agradecer ao Senhor pela tua misericórdia, Pai, pela tua palavra. Te louvo mais uma vez, ó Deus, pela vida do teu povo. Pedindo ao Senhor, ó Pai, que continue guardando, sustentando, abençoando a família de cada um e o ministério, ó Deus. Que o Senhor tenha uma semana abençoada a todos, dando vitória, ó Pai, e dirigindo e guardando aqui nesse país. Seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Todos tenham uma excelente noite. Todos ficam na paz do Senhor. A paz, boa noite a todos. A paz do Senhor para todos. Amém.